quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, verso de número 3. Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo 6, verso de número 3. Eu vou ler uma vez esse texto e eu gostaria que os irmãos lessem depois comigo esse texto, juntos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Vamos juntos ler esse texto? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos incumbidos de trazer a tua palavra ao teu povo nesta noite. Que o Senhor nos dê a instrumentalidade do teu Espírito para falar aos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amados, uma das mensagens centrais do livro de Oséias é exatamente que Jeová ama o seu povo, mesmo quando esses são infiéis a Ele, e que misericordiamente lhes oferece a reconciliação. Embora haja, com certeza absoluta, consequência para a nossa infidelidade, o Senhor deseja que todo o seu povo retorne a Ele e renove assim os seus convênios com Ele. Oséias, meus irmãos, era filho de um homem chamado Beeri e viveu no tempo em que Israel estava dividido em dois reinos, a tribo de Judá, o reino de Judá, o chamado Reino do Sul, e o reino do norte, chamado Israel. Oséias, ele pregou principalmente para o povo do reino do norte, Israel, durante o reinado de Jeroboão II, conforme o próprio livro nos apresenta no capítulo 1, verso 1. Ele também foi contemporâneo de alguns profetas, tais como Isaías, Amós, Jonas e Miqueias. Oséias, meus irmãos, foi um dos poucos profetas do reino do norte, do reino de Israel, que deixou profecias escritas. O livro de Oséias, ele usa muitas metáforas e simbolismos que ilustram a amplitude do amor de Deus pelo seu povo. Uma das mensagens centrais, uma das metáforas centrais da mensagem de Oséias é o casamento. Aliada a essa metáfora está a experiência pessoal de Oséias ao casar-se com uma mulher infiel, conforme nós vemos em Oséias capítulo 1, verso 2 a 3, e no capítulo 3, verso 1 a 3, eu até gostaria de ler esse texto para os irmãos. Oséias capítulo 1, verso 2 a 3, diz assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor diz: vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Ainda no capítulo 3, no versículo de número 1 a 3, diz assim: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos e passas. Comprei-a, pois, para mim,
por 15 peças de pratas e 1,5 de cevada. E lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Devido ao adultério de sua esposa e seu subsequente empenho em reconciliar-se com ela e restaurar seu relacionamento, Oséias, meus irmãos, provavelmente adquiriu uma visão profunda do relacionamento do Senhor com o seu povo, com Israel, cujos pecados eram exatamente semelhantes à infidelidade de um cônjuge. Usando essa metáfora, o livro de Oséias testifica sobre o amor do Senhor por Israel ao esperar que sua noiva infiel retorne a ele. Segundo Daniel Conejeiro, essa frase, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda é certa, foi registrada pelo profeta Oséias num período muito complicado da história do povo de Israel. Muitas pessoas estavam abraçando a apostasia, se afastando do Senhor e promovendo um culto a Baal. Ao invés de olharem para o Senhor como soberano provedor, os israelitas estavam olhando para o falso deus cananeu como a razão da fertilidade e prosperidade que desejavam. A palavra que definia bem todo aquele ambiente, conforme Conejeiro, era imoralidade espiritual, social, entre outras as coisas. Foi nesse contexto que Deus levantou o profeta Oséias para denunciar a infidelidade de Israel. Inclusive, a própria vida familiar de Oséias serviu como uma analogia do relacionamento entre o Senhor, o marido bom, e Israel, a esposa infiel. Ainda Conejeiro diz: alguns entendem que essa declaração é uma conclamação feita pelo próprio profeta com o objetivo de fazer com que o povo se voltasse novamente para o Senhor. Nesse sentido, a ideia era enfatizar a necessidade do arrependimento e conversão para que Deus pudesse responder com misericórdia e sarar as feridas da nação. Meus irmãos, as palavras, ou melhor, o livro de Oséias, ele está tão vivo nos nossos dias. A igreja do Senhor, não estou dizendo esta igreja, mas eu estou dizendo a igreja do Senhor, como um todo, em todos os lugares, ela tem perdido o amor por Deus. As coisas referentes a Deus já não mais fazem tanto sentido. Pessoas estão adulterando a sua fé com o mundo. As coisas do mundo as atraem mais do que as coisas de Deus. As coisas do mundo são mais apaixonantes do que as coisas de Deus. E por isso elas vão para lá a passos lentos e curtos, mas estão indo para distante do Senhor. Olha para muitos crentes que estavam dentro da igreja, vamos dizer da nossa, e talvez você conheça algum crente de uma outra igreja, que você conheceu lá dentro e hoje ele não está mais. Pessoas que começaram a perder, entre aspas, a fé, perder o amor, perder a esperança, perder aquele vigor para amar o Senhor, o seu Deus, o seu Senhor. Para que Israel se reconciliasse com Deus, um dos fatores essenciais era conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E esse é o dever, e esse deve ser também o nosso propósito como igreja.
A você que está aqui, a você que está nos ouvindo, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, para não vivermos a situação vil que vivia Israel, que por sinal, o juízo de Deus caiu sobre a nação, que foi levada ao exílio após a sua queda, por não ouvir as palavras das profecias de Oséias, mesmo mostrando Deus a sua misericórdia para com Israel. Esta nação virou as costas para Deus, mesmo que através do profeta anunciasse que eles estavam adulterando, que eles estavam sendo indiferentes, que eles estavam se desviando dos caminhos do Senhor, ainda assim, as palavras do profeta não calou fundo no coração daquele povo, e eles foram para o exílio. Mas quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, nos aproximamos mais do Altíssimo. Aliás, as próprias palavras diz conhecer e prosseguir em conhecer. Eu acho isso muito interessante. O conhecimento por algo fabuloso nos atrai, e esta atração nos leva a prosseguir e em conhecer mais e mais o nosso Deus. Se torna algo apaixonante. É como um aluno de astronomia que fica contemplando os astros com uma luneta à noite, ou então aquele que gosta tanto de matemática que fica fazendo tantos cálculos, ou então de outra ciência, que se encanta quando vai se embrenhando, se aprofundando, vai penetrando em conhecer mais e mais, e quanto mais conhece aquilo, mais deseja conhecer. Há um tempo atrás eu fui ao Zoológico de São Paulo. É um passeio até de várias horas, mas uma das coisas que me chamou a atenção foi quando nós entramos na sala do formigueiro. Eu não sabia que zoológico tinha também formiga para mostrar. Vimos coisas muito interessantes, entramos na sala das serpentes, olhamos, eu li tudo que tinha ali, eu falei como é importante uma serpente venenosa, porque eu não sabia que dela extraía, do seu veneno extraía os remédios, extraía o remédio, né? Fazia-se do veneno remédio para pressão alta. Eu não sabia isso, né? Coisas que a gente vai aprendendo. Mas eu falei assim, o que eu vou aprender olhando uma caixa enorme de vidro com um monte de formigas ali, e lá dentro tinha parecia uns vasilhames de cabeça para baixo, né, de ponta cabeça, e tinha ali umas colmeias de formiga. Olhar não é tão interessante. Vê uma formiguinha ali, quem não vê formiga todo dia, quase todo dia, passando na rua? Mas quando a pessoa começou a explicar como funcionava aquele formigueiro, o que era aquilo, onde estava a rainha vivia 20 anos, as formigas só vivem 6 meses, e elas precisam, uma vez que a rainha, ela é cortejada pelo zangão, e ela coabita com ele morre em seguida, e ela ainda tem condições de ter mais 7 relações com o zangão para produzir, e ela produz ovos durante 20 anos. Sabia disso? 20 anos, ela só está ali, ela não sai de ali, ela fica ali 20 anos, num canto dentro da colmeia, nem sai dali. Ninguém vê a rainha, justamente porque ela está ali para produzir. As outras trabalham em prol dela. As outras formigas demoram 6 meses e morrem. E por isso tem que haver uma reprodução
dentro do formigueiro. E outras informações mais foram dadas, e a gente foi... quanto mais dava, mais você queria saber. Depois eu cheguei no final e perguntei para a moça, você tem certeza que já falou tudo para mim? Não tem mais nada? Porque eu gostei da explicação, agora eu queria saber. Ela falou assim, eu já falei tudo. Irmãos, é gostoso você conhecer. Quanto mais você conhece, você olhou, daqui a pouco alguém vai te explicar e você vai, então, olhando as formiguinhas trabalhando, como elas trabalham, como elas limpam. Elas têm aquelas que são as limpadeiras, né? As faxineiras, as enfermeiras, tinha tudo isso. Tem enfermeiro, formiga enfermeira, tem faxineira, todas elas são operárias, tem aquela que guarda, que faz a vigilância, e assim nós vemos como elas trabalham em equipe. Mas tudo isso é uma questão de conhecimento. Quanto mais você conhece, você quer saber. Só que formiga você conhece até um ponto e acabou. Mas Deus você tem que conhecer mais e mais. Quanto mais você conhece a Deus, mais você tem que ter o desejo de conhecer. E quanto mais você tem desejo de conhecer, mais você quer conhecer. E mais você quer conhecer, e mais você quer conhecer. E isso te aproxima mais de Deus. Te leva mais próximo do Senhor. Assim também tem que ser o cristão com Deus, apesar de pecadores que somos. Precisamos dispor o nosso coração a conhecer a Deus e nos aprofundarmos nesse conhecimento diariamente, nos aproximando mais do Altíssimo, de tal forma a nos tornarmos íntimos com Ele. Amados, conhecer, eu vejo aqui que tem muita gente que gosta de conhecer a Bíblia, estuda. Se tem um pregador diferente, uma pessoa que é uma pessoa que você sabe que prega bem, que é um expositor da palavra, você vai lá atrás. Um Hernandes, um Augusto Dias Lopes, né? Outros pregadores como Heber Carlos Campos e tantos outros que nós conhecemos ali. Você vai atrás, porque você quer saber. Paulo Júnior, né? E tantas outras pessoas... Emílio Garófalo, né, que são pessoas que a gente quer ouvir, porque quando você ouve, você bebe daquilo que está sendo falado da palavra de Deus, e você vai colocando isso no seu coração, e Deus está falando para você nessa noite, olha, eu quero que você me conheça, mas eu quero que você não apenas me conheça, como muitas pessoas me conhecem, lendo a Bíblia. Medite na palavra. Aliás, uma coisa eu aprendi ontem na palestra, né? Que eu nunca tinha me atentado para isso. Deus não nos convida para ler as Escrituras. Deus nos convida a meditar nas Escrituras. Ler, muita gente lê a Bíblia, mas não medita, não para, não se assossega diante das Escrituras, não lê, não reflete sobre aquelas palavras, não observa o que Deus tem para ela naquele texto. Nós precisamos fazer isto. Como é que nós vamos conhecer a Deus se nós não nos interessamos pelas coisas de Deus? Às vezes nós somos crentes relapsos, somos crentes mal acostumados, somos crentes que temos mais interesse em outras coisas do que aprender das coisas do Altíssimo. Quanto mais nos aprofundamos nesse conhecimento diariamente, nos aproximamos mais do Altíssimo, de tal forma que nós vamos nos tornando íntimos com esse Deus. Era essa mensagem que Oséias levou ao povo de Deus, que mesmo pecadores, no exemplo de sua esposa, deveriam reconciliar-se com Deus, pois este é misericordioso, e nessa reconciliação, aprofundar o seu conhecimento sobre Deus, aproximando cada vez mais do Altíssimo, o que levaria a uma profunda intimidade e fidelidade. Assim como o cônjuge que conhece muito bem o seu parceiro ou sua parceira e é fiel, ou é fiel a ele ou a ela. Mas quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor,
nos arrependemos e nos empenhamos a viver uma vida de santidade. É uma outra coisa que acontece quando nós começamos a conhecer a Deus. Se você passar lá num presídio e perguntar se existe alguém lá que conhece a Deus, ou então às vezes num prostíbulo, às vezes num meio do carnaval, tem muita gente que vai falar: eu conheço, eu já ouvi, eu era crente lá daquela igreja. Mas, meu querido, ele conhece a Deus, mas ele não se aprofunda, ele não se arrepende. Ele olha para as coisas de Deus, ele olha para a palavra de Deus, mas não tem arrependimento no seu coração. É a mesma coisa que você escutar esse sermão, você sabe que você está errado, você sabe que você está em pecado, você sabe que você está em débito com Deus, mas ainda assim você não toma uma atitude de mudar. Quando nós conhecemos a Deus e quando nós prosseguimos em conhecer ao Senhor, há um arrependimento no nosso coração produzido pelo Espírito Santo, que vai nos aproximando cada vez mais de Deus, que vai desanuviando a nossa mente, fazendo enxergar o que somos diante de Deus, assim como Isaías, quando ele entrou no santuário e atinou com a situação diante da glória do Senhor, ele viu que ele não era nada. Ele diz: ai de mim, pecador. É isso que nós precisamos reconhecer quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, é reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, a nossa falibilidade, e dizer: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, eu te conheço tão pouco. Talvez Jó, que conhecia tanto o Senhor, Jó, que tinha uma intimidade com Deus tão grande, no final do seu livro ele dizia assim: eu só te conhecia de te ouvir, agora os meus olhos te veem. Às vezes nós, como cristãos, não estamos vendo como Deus quer que nós vejamos a glória dele. Somos crentes apáticos, nos acostumamos a ser aqueles crentes que oram algumas vezes ao dia, leem a Bíblia uma vez ou outra, mas nós nos aprofundamos em conhecer mais, em conhecer o nosso pecado. Às vezes há um pecado enterrado no nosso coração e nós estamos convivendo com ele. Se nós não conhecermos mais esse Deus não nos revelará. Por isso que ela diz: quando você conhece a verdade te liberta. Quando você conhece a verdade te liberta. Ser santo, meus irmãos, é separarmos-nos das coisas do mundo e colocar como prerrogativas, vantagens, privilégios, as coisas de Deus. Deus nos impulsiona ao arrependimento e à santidade. Sim, Deus nos impulsiona. Quando você vai atrás de Deus, quando você procura Deus, quando você começa a conhecer a Deus, então há um impulso ao arrependimento e à santidade. Quando o verdadeiro cristão foge dessa vertente, dessa responsabilidade em arrepender-se e santificar-se, e no interior há uma voz que mexe com a nossa razão, nos informando que aquilo que estamos fazendo está errado e que devemos nos arrepender e voltar para uma vida pura e santa diante de Deus. Essa é a voz do Espírito que nos inclina para uma vida santa. Eu vi essa mensagem domingo passado, quando o pregador estava dizendo: olha, quando você está fazendo alguma coisa errada e você é crente, o Espírito Santo fala para você: olha, você está errado. Mas se você não é crente, se você não é cristão de verdade, você nem vai ouvir a voz do Espírito. Mas quando você é cristão de verdade, o Espírito vem e toca no seu coração. Este não é o caminho, este aqui é o caminho. Você está fazendo a coisa errada, você está deixando de fazer as coisas certas, você está me abandonando. Você está dizendo que não me abandona, mas no fundo, na sua vida, no seu jeito de ser, no seu agir, no seu pensar, nas suas ações, você me abandona.
Quanto mais conhecemos a Deus, o Deus Santo, mais conscientes do pecado e da necessidade do arrependimento, mais santos desejamos ser, mais distantes do mundo e mais íntimos com Deus, mais e mais a voz do Espírito Santo se tornará clara, não anuviada, não ofuscada em nossas almas, mas ela nos alertará de uma forma viva para uma vida de santidade. Ao folhearmos as páginas das Escrituras, veremos como Deus é santo, e Ele requer que nós sejamos santos, diz lá em 1 Pedro 1,16, sede santo como eu sou santo. Há quem pense que Deus não se incomoda com o que somos e o que fazemos, tipo, Deus me aceita como eu sou, e não se importa mais com os meus pecados, pois Deus é amor. Tem gente que está nessa vibe hoje. Tem gente, meus irmãos, que não cuida da sua vida espiritual. Tem gente que não leva a sério a Deus. Ele acha que, não, vive reclamando de tudo. Reclama de Deus, reclama da igreja, aliás, não reclama de Deus, mas indiretamente ele reclama de Deus. Mas ele reclama da igreja, ele reclama do pastor, ele reclama dos oficiais, ele reclama do sistema de culto, ele reclama do culto, ele reclama da escola dominical, ele reclama do trabalho de semana, ele reclama dos trabalhos que serão feitos. Se tem uma novidade na igreja, ele reclama. Se não tem novidade, ele reclama. Tudo ele reclama. Mas ele não vive. Ele não vive essa experiência. O pecado está tão arraigado nele que ele não percebe que Deus está querendo que ele se arrependa e viva uma vida de santidade. Nós estamos orando para que Deus traga um avivamento para a igreja, mas para trazer esse avivamento nós temos que conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor, nos arrependendo. A primeira coisa que vem de um avivamento é o arrependimento. Jonas foi um dos grandes avivalistas do Velho Testamento, porque quando ele é lançado da boca daquele grande peixe na praia e segue ali para aquela cidade de Nínive e começa a pregar, aquelas pessoas, elas se arrependem, e o mal que o Senhor tinha para fazer para aquela cidade não faz, e Jonas fica injuriado com isso, porque ele pregou arrependimento e o povo se arrependeu. Ele queria pregar o arrependimento, mas ele queria que o povo não se arrependesse. Mas hoje, meus irmãos, nós estamos assim, muitas vezes nós estamos ouvindo palavras para nos arrepender, para nos santificar, mas não estamos dispostos a fazê-lo. Alguma coisa está errada, nós precisamos de dar ter um despertamento espiritual para que nós venhamos a ser uma igreja forte, viva, onde através de nós as pessoas veem a glória de Deus por uma vida de santidade, de arrependimento. Amados, Deus se incomoda sim com os seus pecados. Não pense que Ele não se incomoda. Eu estou fazendo, ninguém está vendo. Deus se incomoda. Eu estou pensando, Deus está vendo, sabe o que você está pensando. Eu vou deixar de fazer. Deus sabe que você está deixando de fazer. Então você tem que mudar. Cuidado, cuidado, pois esta é uma mentira diabólica para distanciá-lo de Deus. O fato de Deus não se incomoda com os meus pecados. No final Ele vai salvar todo mundo. Deus é amor. Hoje nós vivemos isso. Deus é amor. Deus não vai me disciplinar. O pai disciplina o filho que ama. Se você não está sendo disciplinado por Deus, abre bem os seus olhos, porque você não é filho de Deus. Você é bastardo. Então ouça a palavra de Deus para você. Deus é santo e requer que você se arrependa dos seus pecados e busque uma vida de santidade para que se relacione com Ele. Esse é um requisito do Salvador. Santifica-os na verdade.
A tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua palavra. Quanto mais conhece a Deus e prossegue nesse conhecimento, mais santo se torna. Ou, infelizmente, não teve o privilégio de nascer de novo. E por último, quando conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor, a esperança de que um dia nos encontraremos com o noivo. É o que diz o texto no capítulo 6, verso 3. Como a alva, a sua vinda é certa. Eu vou até aí nesse texto, não vou me prolongar mais. A esperança de que um dia nos encontraremos com o noivo. Quando você conhece e prossegue conhecer o Senhor, há uma esperança no seu coração de que um dia você se encontrará com o Pai. O texto ainda trata da vinda do Senhor como certa. Ela não é algo quimérico, fantasioso, ilusório. Sem conhecermos e prosseguir em conhecer ao Senhor, não daremos atenção à proximidade do dia do Senhor. O dia do Senhor está próximo. Nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar vigilantes, porque o noivo voltará a qualquer momento. Nós não podemos cruzar os nossos braços, afrouxar as nossas roupas de guerra. Quando eu digo afrouxar é porque quando o soldado ele está de prontidão, ele está com o seu uniforme, ele dorme com o seu uniforme, ele dorme com o seu coturno, ele dorme com a arma do lado, porque na hora que der a buzina ele sai depressa e vai para o campo de batalha. Assim será a vinda do Senhor. Você tem que estar pronto, vigilante. Se ficarmos absorvidos pelas coisas desse mundo e dermos pouca atenção aos sinais da vinda de Cristo, poderemos ser surpreendidos e ficarmos para trás. A parábola das 10 virgens é um exemplo disso, quando nós destacamos a vida homicidamente omissa das 5 virgens imprudentes, ou seja, aquela vida que cometendo um homicídio a si mesmas, pela omissão em não se prepararem para a vinda do noivo. Não há como precisar, dar por certo a vinda de Cristo. Mas os sinais e as instruções bíblicas nos deixam alertas. O mundo vai de mal a pior. Não creia nos governos, por melhores que eles sejam, nem do passado e nem do presente. A palavra de Deus diz que as coisas vão piorarem a cada dia que passa. Essa semana eu recebi uma notícia que a ONU está fazendo um documento para que todos os países forcem as igrejas a receberem como membros todos aqueles que são do LGBTQIA+. Você está pensando que é brincadeira? Às vezes a gente fala de púlpito, irmãos, cuidado, mas as pessoas não despertam para isso. Mas virá, o mal vem. Há tempos atrás eu disse numa das salas de escola dominical, o mal ele vem pelas leis que são produzidas. Elas são produzidas contra Cristo Jesus. Não é só contra a igreja, é contra Cristo. Porque eles acreditam que isso é arcaico. A religião cristã é uma religião arcaica. E eles vão se intrometendo no meio de todas as coisas. A igreja estará passando por isso. São sinais. São sinais. Olhe os sinais. A vinda de Jesus está próxima. Nós precisamos nos preparar para esse momento tão especial. Por isso é necessário que conheçamos mais e mais o Senhor, que nos revelará a aproximação desse dia. Não revelará o dia e hora, mas Ele nos deixará mais calmos e tranquilos, sabedores que quando Ele voltar, nós seremos como as 5 virgens prudentes, nós subiremos com o noivo. A Bíblia nos informa que a sua vinda é certa, porém em hora incerta. Por isso precisamos estar sempre de prontidão, como eu dei o exemplo no quartel.
Podemos calcular com precisão muitas coisas nessa vida. Podemos calcular quanto tempo nós vamos chegar em casa, se sair andando ou sair de carro. Nós podemos calcular quanto tempo nós vamos fazer uma viagem, quantos dias vamos ficar fora. Podemos fazer um monte de cálculos, com precisão. Mas quanto à vinda de Cristo, essa será repentina, triunfante, será como um relâmpago que mostra no Ocidente e se mostra no Oriente e se põe no Ocidente, ou vice-versa. Quando a vinda de Cristo não tem como se aprontar. Veja bem, não tem um momento em que você fala, agora Jesus está voltando, então agora a gente vai colocar. Por exemplo, quando você vai para o casamento, tem um casamento, o casamento está marcado para tal hora. O que você faz? Às tantas horas, as mulheres são assim, né? 3 horas antes, 4 horas antes, elas começam a se arrumar, etc. Tal. Os homens são um pouquinho mais rápidos, são mais simples para se arrumarem, mas as pessoas ficam lá escolhendo o vestido, sapato, o que vai colocar, se esse cachecol, se esse colar, se aquilo outro, etc. Mas se prepara, vai se preparando para o momento do casamento. E às vezes chega até atrasado. Mas acontece, meus irmãos, que para o dia do Senhor não vai ter esse preparo. O Senhor vai voltar às 6 horas da tarde, amanhã. Então eu vou me preparar essa noite toda, vou orar, vou ler a Bíblia, vou fazer jejum, etc. Tal, porque quando ele chegar eu vou estar preparado. Não há tempo para você se aprontar, você já tem que estar pronto. Não tem tempo para você se ajustar, você já tem que estar ajustado. Se preparar no momento, não há tempo para você se preparar no momento em que a trombeta ressoar e Jesus aparecer nas nuvens. Na volta do Senhor, os justos subirão e os injustos passarão pelo grande julgamento. Para esse será um dia terrível, pois desejarão que os montes caiam sobre eles diante da glória do Senhor. Eu quero concluir que Oséias traz uma mensagem muito atual. A rebeldia do povo contra o Senhor, representada por Gomer, o povo de Israel, representava o povo de Israel, hoje representa a igreja, e Oséias representa o Senhor, e o nítido amor de Deus em reconquistar a igreja para si, mesmo sabendo que ela é uma prostituta. É impressionante, mas é isto. Deus resgata a sua igreja, o seu povo, e a chama de santa. O apelo é veemente, pois carecemos de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, cujo afastamento implicaria em destruição. Conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor é um convite que fala sobre a necessidade de adquirir o conhecimento revelado do Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor deve ser um objetivo comum a todo crente verdadeiro. Segundo Conejeiro ainda, o problema é que o arrependimento de Israel não foi genuíno. A atitude dos israelitas diante de Deus foi hipócrita e resultou em derrota. Então, embora o povo estivesse correto em dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, essas palavras foram da boca para fora. Tem muita gente que diz isso na igreja, irmãos, amado, pastor, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, mas é da boca para fora. Na verdade, não houve uma transformação interior. E quando chegar o último dia, serão levados para o inferno. Isso pode estar acontecendo com a igreja de hoje, por isso não se aproximam de Deus, não se santificam e nem se preocupam com a vinda do Senhor. Tem uma falsa aparência de piedade. Deus, através de seus profetas, tem anunciado o seu retorno. Contudo, muitos têm ouvidos moucos, não têm avaliado o perigo que se espreita caso não se rendam a Cristo Jesus, de serem exilados para sempre no inferno, por não terem atendidos aos apelos constantes e misericordiosos de Deus.
Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor é um clamor, e todos para um clamor a todos para que atendam os anúncios do juízo iminente de Deus, para escaparem do tribunal, do julgamento final. Portanto, empenhe-se em aproximar-se de Deus, buscar uma vida santa e ter em sua mente que a vinda do Senhor está próxima, porque o Senhor virá. E você precisa estar preparado. Que Deus te abençoe. Amém? Nós vamos encerrar o nosso culto cantando um hino mais perto da tua cruz. E eu quero dizer para você e te fazer um convite nessa noite. Se você vive uma vida distante de Deus, uma vida que não conheça Deus, que não procura conhecer a Deus, Deus está te convidando nessa noite. Enquanto você estiver cantando esse hino, eu não vou te convidar para você vir aqui à frente, não vou te fazer isso. Eu vou simplesmente pedir para que você faça uma oração no seu coração. Senhor, abre o meu coração para eu entender as maravilhas da tua lei e de fato conhecer a ti e prosseguir em conhecer a ti. Eu quero essa bênção para o meu coração. Eu quero a vida eterna para a minha vida. Eu não a tenho. E isto é o mais significativo, é o presente mais significativo que um homem pode receber, uma mulher pode receber, é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, hoje você está convidado a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Saber que a sua vinda é certa. Que você se aproxime de Deus, que você se arrependa dos seus pecados e santifique-se diante do Senhor. E além do mais, esteja certo de que do dia que Ele voltar, você tenha certeza e alegria no seu coração, que há algo melhor que esse mundo está te esperando, a glória eterna.